Bom, então, só para situar vocês, esses vídeos que eu postei na última semana, a gente já não está tratando de ecologia de populações. A gente já começa gradativamente a falar a respeito de ecologia de comunidades. Em ecologia de comunidades, para que vocês possam entender mais facilmente as diferenças, nós estamos tratando que indivíduos de diferentes espécies interagem entre eles. E esses indivíduos, eles se organizam espacial e temporalmente, moldando os padrões que nós observamos, né? Que nós conseguimos observar e que nós vamos discutir. Então, dentro desse contexto, quando a gente estava falando lá de ecologia de populações, só para que vocês entendam e que vocês não criem nenhum tipo de confusão acerca disso, nós estávamos falando de vários indivíduos da mesma espécie que interagem entre eles. Aí lembra do conceito de população? Então, a gente, distingue dessa forma aí. O conceito de população envolve vários indivíduos da mesma espécie que ocorrem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando a gente falava daquelas taxas de natalidade, taxas de mortalidade, taxa de emigração, de imigração, a gente estava falando de indivíduos da mesma espécie que, iam se organizando e interagindo, enfim. Tudo bem? Então, a partir desses vídeos que eu postei na última semana, a gente já começa a ter a espécie A interagindo com a espécie B. Como? Competindo. Eles podem competir por recursos. Aí é o conceito de competição interespecífica. Por outro lado, quando a gente está lidando apenas com a ecologia de população, ou seja, indivíduos da mesma espécie, lá também tem competição, só que é competição intraespecífica. Os indivíduos da mesma espécie competem entre eles por alimentos, por locais para que eles possam utilizar como sítios de reprodução, de exibição, parceiras reprodutivas, ok? Agora, quando a gente começa a discutir as interações interespecíficas ou as interações biológicas, aí a gente vai ter a espécie A com a espécie B, ou a espécie A com a B com a C. Então, são várias as possibilidades que podem ocorrer. Ok? Então, vamos lá. A maioria de vocês assistiram os vídeos, ou não conseguiram assistir todos, mas assistiu alguns. Como é que está a situação aí? Ou ela está calamitosa, tipo assim, não consegui assistir nada? Professora, eu consegui assistir todos, eu consegui fazer algumas anotações, mas eu tenho uma dúvida em relação à sua avaliação. O senhor falou que é uma semana para a gente realizar ela. Mas durante essa uma semana, eu posso, por exemplo, abrir a minha prova igual. Eu tentei abrir ela mais cedo, mas só vai abrir às 22 horas. Aí eu posso, por exemplo, abrir ela hoje às 22 horas e fechar ela só na quarta-feira? Ou ela tem um limite de horas? Abriu, fechou. Tipo assim, se você começar, você tem que terminar. Entendeu? Você não pode pensar, vou lá abrir, pensar na morte da bezerra, aí eu volto, aí eu vou, entendeu? No mercado, compro pão, não. Você começa, assim, se eu não tiver enganado, eu acho que ela tem, eu vou até olhar, vou anotar aqui para olhar, eu acho que ela tem duração de 1h30. Então, tipo assim, a partir do momento que você abriu, você tem 1h30 para fazer. Até 1h30, né? Não quer dizer que você é obrigado a ficar até 1h30. Mas só podia deixar um pouquinho mais. Eu falo por mim, porque acho. por causa da minha bebê é mais difícil assim, porque ninguém consegue. Eu sou sozinha aqui, então eu tenho que ir para casa da minha mãe para minha mãe conseguir olhar ela e tem hora que não adianta. São assim, eu estipulei esse tempo porque eu tirei por base as outras disciplinas. E, assim, juro para você, tem gente que faz as minhas provas em 15 minutos. Eu não vi um filho de Deus que usou, tipo assim, mais de 1 hora para fazer as minhas provas. Então, eu pensei que 1h30, então, estava
bom tamanho, mas eu posso aumentar, isso não vai fazer diferença. Eu sempre consigo usar quase tudo, né? Quase o tempo todo. Mas é porque essa era a minha dúvida. Eu falei assim, nossa, como que eu vou fazer, né? Mas então eu já Assim, entendi. só para vocês ficarem tranquilos, né? E talvez vocês já até estejam habituados a isso, né? É uma prova que tem apenas questões objetivas, onde vocês vão avaliar os itens se são verdadeiros ou falsos. Então, assim, é uma prova curta, só que ela é uma prova curta, mas que abrange todo o conteúdo, desde a primeira aula até aquela de metapopulações. Entendi. Entendeu? Então, aí é até interessante você ter perguntado isso, porque algumas pessoas podem ter assim dúvida no que vai cair. Tudo até metapopulação. Aí a segunda prova, a segunda avaliação vai ter de interações interespecíficas até o último conteúdo que a gente discutiu. Ok? Mas eu vou conferir essa questão do tempo, porque agora eu confesso que eu não estou lembrado. Era para ser 1 hora e meia. Vou conferir lá. Ainda bem que eu coloquei que ela vai até as 22, né? A vantagem é que vocês já sabem mais ou menos qual será a nota qual é a nota de vocês assim que ela terminar. Né? Isso é uma mão na roda. Mais alguma questão que vocês gostariam de perguntar sobre isso? Questão. Bom, então, se não tem, vamos lá, né? Sobre os vídeos, e aí, o que vocês me falam? O que vocês acharam? Como é que é a percepção de vocês aí? Então, gente, essa é aquela hora que vocês falam. Me acho nada. Professor, assim, é porque eu não terminei de assistir todos os vídeos, assim, então eu ainda estou fazendo, fiz algumas anotações, vi aquela parte dos conceitos, né, de nicho ecológico, algumas definições, só que eu ainda não consegui terminar de assistir todos. Eu me programei, assim, para poder já assistir, fazer o resumo e já fazer a avaliação mais próxima, entendeu? Então, assim, Não, por mas enquanto. eu estou falando dos Ah, vídeos sim, dos dessa semana, desculpa. dessa semana, Ok, que a intenção dessa aula é discutir esses vídeos, certo. entendeu? Aí, o que vocês me dizem? Mas vocês não falaram que vocês assistiram o vídeo? Eu só estou falando Professor, assim, assim, gente, entendeu? vocês acharam o vídeo, ó, vocês podem falar assim, olha, eu achei o vídeo legal, eu achei o vídeo difícil, eu achei o vídeo pouco explicativo. É isso que eu quero que vocês me falem. Neste momento, eu ainda não perguntei quais são os tópicos que os vídeos abordaram, eu ainda não perguntei qual é o conteúdo, só quero saber, falar, é legal o vídeo, dá para entender, é isso. É o que vocês acharam do vídeo dos vídeos, né? É aqueles vídeos de dinâmica populacional que esse senhor postou por último, né?
Eu achei eles um pouco longos, professor. Então, assim, eu até fiz algumas anotações, mas no momento eu nem vou poder falar para o senhor, porque eu estou com a bebê aqui chorando. Mas eu achei um pouco longo e tem algumas partes lá que eu não entendi. Aí eu vou até pegar aqui o meu caderninho aqui daqui um pouquinho e já vou perguntar para o senhor, tá? Tá. Não, beleza. Então, são vídeos, acho que são 4 ou 5 vídeos, eu não me lembro de cabeça. Então, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte: o que vocês entendem por interações interespecíficas? Interespecífica de espécies diferentes. E como que essas interações podem ocorrer? Podem dar exemplos. Assim, professor, pelo que eu já, né, li, pelo que eu sei, elas podem acontecer de diversas maneiras. Uma delas aí que você falou é a competição, né? Entre duas espécies diferentes. Uma outra coisa que eu li lá também, questão do nicho ecológico, né? Que quanto mais próximo lá ao nicho ecológico, mais elas vão competir. Sim. E elas competem por espaço, por exemplo, planta que compete por espaço, por nutrientes do solo. Por exemplo, parasitas também são uma relação interespecífica, né? Um carrapato e um boi. Tipo isso, assim. É isso mesmo, né? Espécies diferentes que vão estar interagindo aí no local. Obrigatoriamente, essa interação entre as espécies distintas, São espécies alguma... que beneficiam a todos, né, professor? Eu até anotei aqui. Então, era Tipo isso que a assim, gente pode falar. porque eu fiquei na dúvida, assim, que são espécies que se interagem entre si e que tenham benefício. Era esse o ponto que eu ia perguntar para vocês. Em todas as interações, as duas espécies se beneficiam? Não, tem alguma, pode ser prejudicada. Que tipo de interação isso ocorre, Valdivino? Por exemplo, o parasitismo, uma espécie é prejudicada e uma se beneficia, né? Sim. Quem é prejudicado nessa interação de No parasitismo? caso, o hospedeiro. Hospedeiro. Quando vocês falam prejudicado, como que seria esse prejuízo? Parasita No rouba caso, nutrientes deles. quando tira algum nutriente do organismo que está sendo parasitado, que é o organismo hospedeiro. Ou que provoca Nesse... doenças também, né? Tá, Ou que tá. vem Mas roubar a comida do outro, ou também que pode proliferar, né? mas aí eu quero que vocês entendam que o que vai valer para o parasitismo pode também valer para a predação, pode também valer para a competição. Porque é o seguinte, é nítido, né, que vocês falaram aí que os parasitas, eles podem usufruir de algumas substâncias, por exemplo, nutritivas, energéticas do seu hospedeiro. Por exemplo, se a gente pensar nos parasitas que estão alojados no trato gastrointestinal de alguns animais, estes parasitas, eles acabam usufruindo, né, ou pegando mesmo, algumas substâncias que seriam absorvidas por aquele animal que é o hospedeiro. Certo? Então, esse conceito, o animal que é o hospedeiro e que ele é parasitado, ele deixa de ter acesso a determinada fonte de energia, determinada substância, concorda comigo, certo? Se ele deixa de ter acesso, isso vai impactar este cara como? Ele vai crescer mais ou ele vai crescer menos? Menos. Para crescer Se ele menos, ter cresce, menos energia para viver. se ele tiver menos energia para desenvolver as suas atividades, nossa, tá cheio de aleluia aqui, credo. Se ele tiver menos energia para desenvolver as suas atividades, isso vai ter algum impacto no tamanho da sua população? Sim. Sim. Sim, vai ter impacto no tamanho da população. Quer dizer que a população vai aumentar ou quer dizer que a população vai diminuir? Provavelmente diminuir.
Então, os indivíduos parasitados, eles acabam tendo menor chances de se acasalar, de ter filhos, de cuidar de seus filhos. Então, no final das contas, eles contribuem pouco para que as suas populações aumentem de tamanho, certo? Da mesma forma, esse raciocínio, ele se aplica às presas. Por quê? As presas, quando são predadas, elas vão se reproduzir? Não. Não, Se elas não vão se reproduzir, elas vão contribuir para o aumento do tamanho populacional? Não. Não. não, Ok. Numa interação competitiva entre a espécie A e a espécie B, se os indivíduos da espécie A não conseguem vencer essa interação, isso significa que às vezes eles vão alimentar-se menos, eles vão ter menos acesso a recursos alimentares. E aí eles vão crescer menos, eles vão ter menos chances de reproduzir, eles vão deixar menos filhotes e provavelmente eles vão contribuir pouco para o aumento do tamanho da sua população. Então, entendam que nas interações, se a gente pensar nessas interações onde um é beneficiado e o outro não, aquele que não é beneficiado, ele vai ter prejuízos em termos de reprodução. Eles vão deixar menos descendentes, ou porque eles morreram, ou porque eles tiveram menos acesso à energia suficiente para desempenhar as suas atividades, correto? Por outro Professor, lado, pode então, falar. isso que eu estava imaginando também, né? Acaba que isso também é bom por um lado na natureza, né? Porque não deixa crescer demais. Porque, por exemplo, se não tem um predador, e vamos supor, um coelho lá que não tem um predador, começa a crescer demais a população, uma hora vai faltar comida, espaço, não é? Então, mesmo que traz prejuízo para uma das espécies, eu acho que para a natureza acaba que é benéfico. Não sei se faz muito sentido. Não, faz todo sentido o que você disse. Eu ia tocar nesse ponto. O que que acontece? Mas Se a aí, gente... no caso, professor, o predador também pode se prejudicar, não? Nesse tipo de relação, Então, por exemplo, então, se, o que se que... ele preda demais, vai faltar alimento para ele. Na verdade, isso provavelmente vocês devem ter visto nos vídeos sobre a dinâmica da predação. No vídeo sobre a dinâmica da predação, quando a gente considera a predação, a gente tem que entender que ela é cíclica. Então, se você pega o predador e se você pega a população de predadores e se você pega a população de presas, quando há um aumento no número de presas, as presas são recursos. Consequentemente, vai ter um aumento no número de predadores, porque aumentou os recursos que os predadores usam. Só que aí, aumentando o número de predadores, o aumento no número de predador vai exercer uma pressão muito forte sobre as presas. Logo, elas tendem a declinar. A população de presa declinando, em seguida vai declinar quem? A população de predadores, porque vai faltar recurso para manter uma população numerosa. E aí você vai ter uma redução no número de indivíduos que são predadores. Quando o número de indivíduos que são predadores diminui, essa diminuição afrouxa a pressão sobre as presas, que aí elas conseguem se reproduzir mais e aumenta o seu tamanho populacional. Então isso vai ser sempre um ciclo, Valdivino. Então, em tese, pensando num ambiente equilibrado, etc., em tese, um predador, a população de predadores não leva a população de presas à extinção. Por quê? Porque ela é cíclica. Quando a população de presa declina, ela vai declinar até um certo ponto onde a de predador também vai declinar. E aí afrouxa essa pressão sobre as presas, que se reproduzem, aumenta novamente, e é um ciclo. Entendeu? Eu cheguei a viajar aqui. Será? Eu fiquei aqui pensando, as espécies entendem o momento, por exemplo, elas reconhecem que não pode, por exemplo, caçar demais. Será que elas entendem isso ou existe um fator
Na verdade, Interfere. não é que elas entendem aí o grande desafio, e às vezes isso é um pouco difícil, é a gente pensar que as espécies, a gente tem que entender que as espécies não entendem o mundo da forma como nós entendemos. Então, por exemplo, se você tem um pomar na sua casa, por exemplo, né? E aí você fala assim, eu vou lá no pomar pegar uma fruta para comer. E aí você quer a fruta A. Só que não tem a fruta A. Então você pode escolher a fruta mais abundante, né? Ou a fruta que você mais prefere. Então, conscientemente, você entende que talvez aquela item alimentar ele não tem número satisfatório, você vai priorizar outro, vai escolher outro até que aquele se recupere e tal. Então, essa consciência que talvez está associado aí a um grau de cognição que nós temos, muito provavelmente as espécies, né, as outras espécies não terão. O que vai acontecer, muito provavelmente, Valdivino, é o seguinte: eles vão permanecer num determinado local, onde os recursos eles ficarão exauridos, e por conta da baixa oferta de recursos, eles vão experimentar uma intensidade competitiva específico muito maior. E aí eles terão que tomar algumas decisões. Dentre essas decisões estão, vou incluir outros itens alimentares na minha dieta. Então, tipo assim, não tem o item A, então vou ver as opções, que seria o item B, item C, enfim. Ou a outra opção é, aqui não tem o recurso que eu necessito, vou dispersar para outro lugar. Então, ele pode se movimentar, ele pode buscar novos locais que atendam às suas necessidades, entendeu? Então, assim, não é que, tipo assim, ele vai falar assim, eu tô achando que tem pouco indivíduo daquela espécie presa, então acho que eu vou, né, predar esse aqui. Não, se tiver pouco, mas ele tiver a oportunidade de predar, ele vai predar. Se ele encontrou e tem a condição para ele fazer isso, não é que ele vai falar assim, eu não vou predar porque isso vai se reproduzir, ele vai aumentar a população. Ele não vai fazer isso, conscientemente, entendeu? Ficou clara essa questão para vocês? Sim. Sim. Aí, o que a Michelle estava falando é que, Michelle, isso existe na ecologia dois conceitos, né, que são a regulação de cima para baixo ou a regulação de baixo para cima. O que que isso significa? Se você pensar, por exemplo, numa cadeia alimentar, onde você vai ter produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. Você pode ter o controle dessa cadeia partindo dos produtores para os níveis acima. Aí você vai ter um controle de baixo para cima, ou seja, de baixo da cadeia para cima da cadeia. Ou você pode ter o inverso, você pode ter um controle em que o consumidor de topo, que seria o predador de topo, ele vai controlar a cadeia de cima para baixo. Então, por exemplo, eu posso até mandar para vocês o link aqui no chat, depois vocês olham quando vocês quiserem, né? Mas se alguém que estiver fazendo comportamento animal, eu comentei isso lá no comportamento animal. Existe um caso muito emblemático lá no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Esse parque é aquele que conta, a história do Zé Colmeia ocorre nesse parque. O Zé Colmeia, Catatal, Guarda-Belo, ele ocorre nesse parque. Então é um parque centenário, ele é lá do século XIX, foi fundado em 1880 e alguma coisa, se não estiver enganado, certo? Então, é um parque muito bem estudado, é um parque que, ao longo Tem até, professor, uns vídeos rolando aí sobre um vulcão lá, que eles estão falando que pode ser uma erupção lá. Esses vídeos aí eu não acompanhei, mas tem vários vídeos que tratam sobre esse parque. Um dos vídeos é o que eu vou comentar aqui agora. Mais ou menos lá na década de 30, de 1930, de 1940, os lobos eles foram extintos neste parque.
Muito provavelmente porque eles foram caçados, enfim, eu não sei a história da extinção desses lobos, mas eles foram extintos lá, né? Ou em 1920, entre 1920 e 1940, eles deixaram de existir no parque. Só que os lobos, neste parque, eles predavam os alces e outros animais herbívoros de grande porte. Então, as populações, né, de lobos que existiam naquele local controlavam as populações de alces. Então, você tinha um número, né, um limiar ali de indivíduos. Com a extinção dos lobos, o que aconteceu com a população dos de alce? Eles não tinham mais a pressão de predação. E não tendo mais a pressão de predação, o número de alces aumentou. Por quê? Eles conseguiam, eles não tinham predadores, e eles muito provavelmente conseguiam converter, através da pastagem, da herbivoria, energia em filhotes. Então, com o passar do tempo, ao longo de algumas décadas, o número de alces aumentou consideravelmente no parque. Só que alces são animais pastadores, né, eles pastejam, então isso significa que os alces eles passavam a exercer pressão nos níveis tróficos abaixo, ou seja, gramíneas, população de algumas espécies de gramíneas, de algumas herbáceas, sofria por conta do aumento da herbivoria, que é também um tipo de interação interespecífica, certo? E também os alces, eles aumentando em número, aumentando em termos de biomassa, eles compactavam o solo. Então, ao longo dessas décadas, um aumento no número de alces acabou mudando a estrutura do parque, inclusive alterando o curso dos rios, certo? Só que no início da década de 90, os lobos foram reintroduzidos. Alguns pesquisadores pegaram lá alguns indivíduos de lobos e falaram, olha, acho que é interessante colocar esses bichos de novo aqui e vamos ver, acompanhar o que vai acontecer. E foi isso que eles fizeram. Eles introduziram os lobos no parque e a partir do momento que os lobos entraram no parque, o que eles começaram a fazer? Caçar os alces. Então, eles passaram a exercer uma pressão de predação sobre os alces. Então, com o passar do tempo, o número de alces foi diminuindo. O número de alces diminuindo, a pressão que os alces exerciam sobre as espécies de plantas que eles pastejavam, reduziu. A pressão em termos de compactação do solo que existia já não existe mais. Isso fez com que a estrutura do ambiente se alterasse, e o ambiente voltou a ser mais complexo em termos de estrutura, diversidade de espécies, estratos vegetacionais, e o curso dos rios voltaram a ser próximo àquilo que era antes da extinção dos lobos. Então, neste caso, é um exemplo de que um predador de topo controlava toda uma cadeia abaixo dele, ou seja, todos os níveis tróficos abaixo dele. E quando você perde esse predador, você perde esse controle. E aí você pode incorrer em alguns riscos, né? Em algumas consequências. É isso que acontece. Por exemplo, quando isso é muito parecido, pessoal, com a dinâmica que a gente observa em ambientes de monocultura. Então, quando você pega uma área, você tira aquele extrato, né, aquela cobertura vegetal que era diversificado, que tinha diferentes estruturas, herbáceas, gramíneas, arbustos, árvores. De repente você tira isso, você coloca uma monocultura padrão, você reduz a complexidade. E isso favorece que espécies que antes ocorriam, né, naturalmente, não ocorram mais. E aí você vai ter uma grande oferta de recursos para espécies que são pragas. Então, em ambientes que são alterados, há uma tendência natural de que espécies mais especialistas, com hábitos mais especialistas, que têm um nicho mais especializados, deixam de ocorrer nesses ambientes alterados, e quanto espécies que são generalistas, oportunistas, enfim, legalmente falando, aquelas espécies mais vagabundas, né? Elas tendem a ter sucesso colonizando esses ambientes. Em outras palavras, são as pragas. Entenderam? Sim, entendi, professor.
Professor, e por exemplo, assim, olha, se então tivesse um exemplo, lá nesse exemplo lá do Yellowstone, desse uma praga, acabasse com todo o pasto lá, e aí se afetar, logicamente, por exemplo, alce, né, que o senhor deu exemplo, certo? Eles iam diminuir, e aí diminuiria também os lobos. Então, seria de baixo para cima, né? Seria o Isso. contrário. Por Certo. exemplo, se acontecesse lá, sei lá, vamos pensar, um incêndio. Aconteceu um incêndio e queimou toda a estrutura de gramíneas, toda a diversidade de gramíneas. E por algum motivo, essas, hipoteticamente, né, eu estou aqui forçando a barra, queimou e hipoteticamente não teve nenhuma regeneração dessa estrutura vegetacional. Então não tinha alimento para suportar o número de alces naquele local. Então, que fique claro, os alces não morreram porque eles pegaram fogo, eles queimaram. Quem queimou foram as gramíneas. E como as gramíneas queimaram, os alces deixaram de ter alimento. Os alces deixando de ter alimento, ou eles ficam lá passando fome, ou eles buscam outras fontes em outros lugares. Eles fazendo isso, em outras palavras, lá no parque diminuiria o número de alces, que é um recurso alimentar para o lobo, que, consequentemente, tendo menos alimento, eles também reduziriam em tamanho. Nesse caso, é um exemplo assim, esdrúxulo, né, que fique claro, é hipotético, que eu estou forçando a barra, mas é um exemplo em que de baixo para cima, ou seja, do produtor para o predador, houve o controle dessa cadeia alimentar, entendeu? Sim, entendi. Professor, depois o senhor pode comentar um pouquinho também essa questão de espécie exótica, por exemplo, que é trazido e acaba se tornando uma praga, né? Assim, tipo, Uhum. como que é essa dinâmica? Assim, como que isso pode acontecer? Tá. O que que acontece? As espécies, vamos pensar assim, num mundo, num contexto em que não houve nenhuma alteração, né? Vamos pensar que é um contexto em que é o mais próximo daquilo que naturalmente ocorreria. As espécies, elas têm a sua área de ocorrência. Então, por exemplo, se a gente pensar lá na Amazônia, vamos pensar na Amazônia. Não sei se vocês conhecem a Amazônia, mas por que que eu estou utilizando a Amazônia como exemplo? Porque a Amazônia tem floresta tropical e também tem cursos d'água que são muito extensos. Então, esses cursos d'água, eles representam barreiras para a dispersão de algumas espécies. Por quê? Eu estou falando aí de um rio que às vezes vai ter 1 quilômetro de extensão. Então, tipo assim, imagine você nadar 1 quilômetro. Você é um lagartinho pequeno. Ou às vezes você é uma espécie de sapo pequeno. Como é que você vai nadar 1 quilômetro de uma borda a outra, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que estes ambientes, né, os rios, né, eles representam uma barreira para a dispersão desses animais. E, em outras palavras, esses bichos eles acabam ficando restritos em uma região específica. Então, por mais que do lado de lá do rio tenha as condições para que essa espécie possa ocorrer, essa espécie não vai ocorrer por quê? Porque ele não consegue transpor o rio, ele não consegue atravessar o rio. Então, essa ideia que eu estou querendo trabalhar com vocês aqui é a ideia de área de ocorrência. Então, a área de distribuição, desculpa. As espécies terão uma distribuição, elas ocorrerão dentro de uma área específica. E muito provavelmente, elas ficam restritas a essas áreas por conta da existência de barreiras. Essas barreiras, como eu exemplifiquei no caso dos rios, podem ser físicas. O rio é uma barreira física. Não são todos que vão conseguir atravessar o rio. Mas poderia ser uma montanha, poderia ser um oceano, um mar, enfim. Só que existem outras barreiras que não necessariamente são físicas. Por exemplo,
às vezes, uma variação de temperatura de um ambiente para outro, pode ser que aquela temperatura mais elevada, aquela espécie não consegue suportar. Então, ele evita aquele ambiente, ou seja, ele não dispersa através daquele ambiente, porque lá é mais quente do que aquilo que naturalmente eu suportaria. Então, Michele, o que eu estou querendo dizer é que as espécies apresentam área de ocorrência. E quando essa área de ocorrência ela é expandida, mas ela é expandida principalmente porque essa barreira é quebrada de modo virtual, ou seja, você vai lá e você pega o bicho em um local e leva para outro, você ser humano. Isso aconteceu com várias espécies, não só animais, mas também de plantas. Né? Se você pensar, várias plantas são cultivadas para fins de produção de alimentos, para jardinagem, paisagismo, que não são nativas do Brasil. Se você pegar, por exemplo, a gente está na época de manga. Acho que todos aqui gostam de manga, ou em algum momento na vida de vocês experimentaram manga. Mas manga não é nativa do Brasil, ela é exótica. Então, o que eu estou querendo dizer é que ela não ocorre naturalmente aqui nessa porção que eu estou considerando como exemplo. Então, o conceito de exótico é aquilo que veio de fora. Então, se você pensar assim, Michele, essa espécie não ocorre naturalmente no cerrado. Se ela não ocorre naturalmente no cerrado, ela é exótica. Ou essa espécie não ocorre na Amazônia naturalmente. Então, ela é Então, exótica. assim, a exótica, ela não vai obrigatoriamente causar um dano para o ambiente, né? Não, não. Ser exótico não necessariamente você vai causar dano. Não você, né? A espécie passa a causar dano quando ela é classificada como exótica invasora. Então, tipo assim, olha, quando você... Porque às vezes as pessoas cortam o exótico e já chamam só de espécies invasoras, né? Mas o correto seria espécies exóticas invasoras. Então, você vai ter Então, espécie professor, exótica é que e você assim, vai ó, ter o que exótica eu não, invasora. o que eu não entendo muito disso, né, é porque, assim, pelo que eu já li, fala que elas não têm um predador e Não, não tem nada a ver, né? Por que elas crescem e proliferam tanto, assim? porque aí você falou, eu acho que foi você que falou, que viu os vídeos, estudou a questão do nicho ecológico, acho que foi você que falou isso, Sim, né? aham. Então, o que acontece? Quando você estuda nicho ecológico, os conceitos de nicho ecológico, né? Então, só reforçando, né? O nicho ecológico de uma espécie é um conjunto de condições e recursos que ela necessita para ocorrer em determinados locais. Então, ela vai ocorrer dentro de uma área específica que possa providenciar para ela temperatura adequada, pluviosidade adequada, pH adequado, recursos adequados. Só que esse conceito, se você não incluir as interações, é um conceito que a gente chama de nicho idealizado ou nicho fundamental, certo? Mas quando você considera que a espécie ocorre em um local que tem esses recursos, mas ela vai interagir com seus predadores, ela vai interagir com seus competidores, com seus parasitas, ela não vai utilizar todo o recurso que ela potencialmente poderia utilizar. Por quê? Porque o predador vai influenciar ela, porque o competidor vai influenciar ela. Então, aí a gente tem um conceito de nicho realizado. Ou seja, é aquilo que ela está experimentando. Não sei se você conseguiu captar a ideia. Uma coisa é você, olha, eu poderia viver em tudo isso, eu poderia usar todo esse recurso. Por que você não usa? Porque vai ter um predador que vai interagir com você, vai ter um competidor que vai interagir com você, que vai competir por aquele recurso, vai privar você de usar esse recurso. Vai ter um parasita da mesma forma. E aí, neste contexto, quando nós pensamos nas espécies exóticas e invasoras, as espécies exóticas e invasoras, quando ela chega num local novo, a primeira coisa que ela faz, ela coloniza. E rapidamente ela utiliza os recursos e já se reproduz. Então, os seus filhos já dispersam. Dispersando, eles já conseguem utilizar os recursos e também se reproduzir, e os seus filhotes vão expandindo a sua área de ocorrência. Só que essas espécies exóticas invasoras, neste local, ela não tem nenhum competidor nativo. Ela não tem um predador nativo. É como se elas estivessem experimentando
aquele conceito de nicho fundamental. Ou seja, não tem nenhuma espécie que possa influenciar essa espécie exótica invasora a ponto de fazer com que ela deixe de se reproduzir da forma como ela se reproduz. Eu não acabei de falar para Professor, vocês, eu não acabei de falar para vocês que uma interação de competição vai, para aquele que perde a interação, ele vai reproduzir menos? Foi isso que eu disse. Uma espécie exótica Sim, invasora não vai perder a competição porque ele não tem com quem competir. pois é, mas aí é que eu não entendo, porque assim, é por ser nova que é como se assim, ó, ela não entrou no cardápio de nenhum predador pré-existente lá, seria mais ou menos isso. Por que ela não encontra assim um predador, não Porque tem essas competidor? interações, quando eu falo em, Valdivino, daqui a pouco eu passo a palavra para você. Quando eu falo em interação da espécie A com a espécie B, pode ser a interação, competição, de predação, de parasitismo, qualquer interação. Isso é reflexo de uma coevolução. Ou isso é um reflexo de uma interação com consequências evolutivas, com implicações adaptativas, que uma espécie influenciou no padrão morfológico do outro, ou influenciou nas questões comportamentais do outro, entendeu? Então, tipo, uma espécie influencia a outra. É dentro daquele conceito que vocês provavelmente já devem ter ouvido dizer de corrida armamentista. E quando você joga lá uma espécie que nunca interagiu com nenhuma, não tem. Não tem com quem. Entendi, professor. Então Entendeu? é porque elas. Eu agora entendi. Era uma coisa que assim que eu nunca tinha entendido. É sempre aquele decoreba, né, que a gente aprende lá no ensino médio, que é invasora, mas eu nunca entendi. Agora sim eu entendi que não teve um processo evolutivo junto. Então é porque é uma espécie realmente nova e que, como se diz, né? Até aquelas presas ou aquelas outras espécies que poderiam competir ou parasitar ou fazer alguma coisa. É como se elas não tivessem nem estratégia de interação ali, né? Não, Porque é uma não coisa tem. nova. Agora eu entendi. Pode falar, pode. eu só ia comentar e também saber se tinha alguma coisa a ver com esse tema que a gente está falando, de espécies invasoras, seria o caso das pitons lá nos Estados Unidos, né? Elas não são uma espécie que ocorre naquela região, porém, as pessoas, né, levando elas para lá, por ser uma espécie exótica, acabou que uma fugiu e aí se proliferou e tornou-se um grande problema ecológico, né, do país. Então, eu não sei se lá, assim, é um desconhecimento meu. Eu não sei se as pitons são, como que eu posso dizer, problemáticas. Assim, eu não sei se elas estão causando problemas, né? Mas existem casos de bichos, né, ou de espécies, né, que são utilizadas dentro do comércio de pets e que elas representam um problema. Então, por exemplo, às vezes você vai na internet e você adquire um pet, né? Quando eu falo você, você é alguém que não entende desses conceitos de espécies exóticas, você é alguém que está fora da academia, você é alguém que, enfim, não tem uma noção disso. Então, você às vezes adquire um pet e você não maneja esse pet de modo correto, ele acaba fugindo, e aí você pode ter consequências pelo simples fato de que o bicho, né, ele vai na natureza causar algum impacto, algum estrago. Sinceramente, eu não sei se é o caso das pitons nos Estados Unidos, mas, por exemplo, é o caso dos castores lá na Patagônia. Então, lá na Patagônia, que é o sul da Argentina, sul do Chile, é uma região, né, fria, né? E eles foram levados, eles foram tirados lá do norte, da América do Norte, Canadá, na porção norte dos Estados Unidos, onde eles ocorrem naturalmente, e eles foram levados para a Patagônia, para exploração, para cultivo, né? A ideia era criar esses animais lá, para explorar a questão de pele, do couro, essas coisas. Só que isso fugiu do controle. Consequentemente, quando fugiu do controle, os bichos encontraram lá na Patagônia uma condição ambiental muito próxima daquilo que eles tinham lá na América do Norte.
Só que lá na Patagônia, eles não tinham predadores, eles não tinham competidores, e tinha, né, todo um cenário para que eles pudessem, né, aumentarem o tamanho populacional. Moral da história, não sei se vocês sabem, mas os castores, eles derrubam árvores e constroem barragens. Então, os castores, eles mudam a dinâmica dos cursos d'água. Só que essa ideia de mudar a dinâmica dos cursos d'água lá na América do Norte, onde eles ocorrem naturalmente, é reflexo de anos e anos e anos e anos e anos e anos de evolução. Então, todas as espécies que interagem com os castores naturalmente na América do Norte apresentam adaptações para essa dinâmica. E eu falo, inclusive, espécies vegetais, espécies aquáticas, aves, enfim. Mas lá na Patagônia, não. Então, o que os castores começaram a fazer lá? Eles começaram a destruir as florestas e construir as barragens. Então, é comum você achar nesse local florestas que foram simplesmente mortas porque tinha um curso d'água e, de repente, o castor construiu uma barragem, aquele curso d'água alagou toda a floresta e as espécies morreram. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Outro exemplo, né, já que a gente está falando aí de espécies potencialmente exóticas, né, e invasoras, né? A gente vai ter aqui no Brasil uma rã que é conhecida como rã-touro. Ela ocorre também na América do Norte. Naturalmente, é encontrada na América do Norte. Só que os ranários, né, as pessoas queriam explorar a comercialização dessas rãs. E eles encontraram na América do Sul, especificamente na Argentina, no Uruguai e no sul do Brasil, uma condição ambiental muito parecida com o que elas encontram lá na América do Norte. O clima é muito parecido. E aí, essas pessoas investiram na criação dessas rãs. Aí, talvez, aí eu não sei dizer se foi um caso de acidental ou se foi um caso intencional, mas o fato é que esses bichos fugiram dos ranários, eles deixaram de ocorrer exclusivamente nos ranários. Eles foram para o ambiente, né, natural. E essas rãs, elas são predadores vorazes, elas praticamente, tudo que se movimenta na frente delas, elas predam. Aí predam outros anfíbios, predam outros mamíferos, pequenos mamíferos, pássaros, elas predam tudo. E à medida que elas foram, né, ganhando os ambientes naturais, elas foram expandindo a sua área, elas foram colonizando. Então, hoje, por exemplo, esses bichos que há algumas 2, 3 décadas atrás ocorriam lá no sul da Argentina, né, lá no sul do Brasil, na Argentina e no Uruguai, hoje você acha rã-touro aqui em Goiás. Você acha rã-touro adentrando aí os ecótonos cerrado Amazônia. Porque os bichos que foram soltos lá, eles foram ganhando território, eles foram expandindo a sua área de distribuição. E isso é problemático. Entenderam? Eu já tinha visto história assim parecida, professor, com acho que caramujo africano, que eles trouxeram para tentar fazer como escargot, né? Isso. E que aconteceu algo parecido, virou praga, né? É bem problemático. Caramujo africano, rã-touro, os castores, o tucunaré em algumas bacias hidrográficas, né? Por exemplo, o tucunaré que foi introduzido lá no Pantanal causa problema, muito problema, porque é um predador voraz. Então, aí é necessário manejar esses bichos. Por exemplo, aqui na nossa região tem um caso, né, muito emblemático que é da javali. Então, por exemplo, o javali ele é problemático. Eu coloquei no chat aqui um trabalho que aborda justamente isso que a gente falou, ou seja, o comércio de pet influenciando aí nessas questões de espécies exóticas invasoras. Ou seja, às vezes você adquire um pet e nem tem noção que aquele pet vai causar problema caso ele fuja, que muito provavelmente deve ser o caso lá das pitons nos Estados Unidos. Eu não sabia que elas estavam causando problema lá. Professor, Tem até realities. Tem até um programa acho que é na National Geographic, que chama Caçadores de Pitons. Uhum.
Eles fazem isso justamente como uma forma de diminuir a população de pitons na região. Já Aí você precisa manejar isso, né? Então você precisa manejar esses bichos. No nosso caso aqui, eu acabei de mencionar como é que fala? O javali, né? Então, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas nós fizemos aqui um estudo na região de Rio Verde, especificamente muito próximo da cidade, né? Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando, rapidão. A gente instalou algumas câmeras, né, uns equipamentos que registram as espécies, principalmente de mamíferos, e para nossa surpresa, nós encontramos aqui espécies, indivíduos de javali. Então, olha só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, isso aqui a gente preparou um trabalho, a gente submeteu, ele está em uma revista, tem avaliação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, esse aqui é um javali, ocorrendo junto com antas, junto com tamanduá, junto com paca, cutia, tá vendo? Isso aqui é um problema. E sendo um problema, ele precisa ser manejado. Aí o que se discute é a forma do manejo, né? O manejo, aí tem que ser um manejo que vocês viram aí as fotos, porque eu perdi o contato aqui. Sim, professor. Isso aqui, ó. Então, quando a gente pensa na questão do manejo, né? Aí a gente tem que usar os métodos corretos, nós temos que considerar as questões, se for animal, né, considerar as questões de bem-estar, não é tipo assim, sair promovendo a matança, né? Tem toda uma questão ética por trás. Pode falar, Mirella. Eu acabei de lembrar que saiu hoje uma reportagem sobre os hipopótamos na Colômbia que o Pablo Escobar criava. E aí, quando ele morreu, esse hipopótamo, acho que virou febre. E aí tem mais de 80 já. E aí, como eles destruíam tudo, a opção de manejo que eles escolheram foi esterilizar a população deles. E já parece que esterilizaram 24 dos 80. Só que não resolve o problema, porque muita gente está falando que deveria sacrificar, porque esses animais vivem muito tempo, né? Então, assim, um animal que vive 50 anos vai causar ainda muita destruição ao longo da vida dele. Tem muitas discussões sobre isso. Por exemplo, da mesma forma que tem os hipopótamos da fazenda... Esqueci o nome da fazenda do Pablo Escobar. Assisti o Narcos lá, tem a fazenda, o nome da fazenda que eu esqueci. Acho que é Nápoles, o nome da fazenda, uma coisa assim. Né? O que é muito parecido com a ideia dos hipopótamos lá na Colômbia, tem aqui no Brasil os búfalos. Em alguns locais, os búfalos eles foram introduzidos e eles causam estragos. Né? Eles mudam, porque aí você vai ter muitos búfalos. Estou falando de bicho que vai pesar 500, 600, dependendo do búfalo, né? Muitos quilos. Só que não vai ser um indivíduo, são vários indivíduos, um grupo muito grande, pesado, então eles compactam o solo, eles causam. Aí, o búfalo tem uma dinâmica diferente dos bois, né? Do boi mesmo, daquilo que a gente está acostumado, porque búfalo ele vai para o ambiente brejoso, lamacento, então eles têm uma outra dinâmica, eles utilizam o ambiente de modo diferente. Então, na região amazônica, tem aí o búfalo também representando um problema, né? É na Ilha do Bananal, não é, professor? Marajó. Eu acho que é na Ilha Marajó, é verdade. Isso. Não é mais ou menos assim que a gente vê o modo. Aí a gente está, neste caso, quando a gente está considerando espécies exóticas, né, invasora, aí a gente está lidando de bicho que não tem pressão nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, em termos de controle populacional. É por isso que eles se dão bem, por isso que eles expandem a sua área de ocorrência e assim por diante. Ok? professor, Pode falar. que fenômeno foi aquele que teve em 2020 dos gafanhotos que foram para a região sul? No caso, eles, da mesma proporção que eles foram vindo em direção ao sudeste, eles desapareceram.
Em algum lugar eles estavam. Que fenômeno é esse? Assim? Por que esse tipo de coisa acontece? Ó, se eu não estiver enganado, eu acho que, primeiro, esses invertebrados, se eu não estiver enganado, tem algumas espécies de invertebrado, tem umas dinâmicas muito que acontece a cada 15 anos, a cada 20 anos, eles dão um boom, né? Nascem muitos indivíduos. Aí eu não saberia dizer para vocês quais são as variáveis que vão influenciar nesse número, né, exacerbado de indivíduos. Muito provavelmente deve ser coisas relacionadas ao clima, condição. Só que aí a gente tem também uma outra questão, né? Esses gafanhotos, eles acabam se beneficiando de ambientes alterados, por exemplo, as monoculturas. Então, você imagina, é um ambiente onde praticamente ele não vai ter competidor. Ele vai ter um monte de recursos alimentares. O que que os indivíduos vão fazer, além de comer? Se Ó, reproduzir, né? Come eles muito e se comem, reproduz muito. isso, eles comem, adquirem energia, se reproduz. A consequência da reprodução é um aumento muito expressivo no número de indivíduos. Então, você tem, e aí, atrelado a isso, como eles se dão bem no ambiente de monocultura, eles vão ter predadores? Não vai ter. Então, eles não vão ter nenhuma pressão. A tendência é que eles aumentem é, em termos de tamanho populacional. E aí você vai ter milhares, milhões de indivíduos, todo mundo com fome, e aí eles vão procurando alimento. À medida que eles vão passando pelos lugares, e aí a trajetória que eles vão seguindo é influenciado por condições climáticas, né? Parece-me que eles só não vieram para o Brasil, eles fizeram estrago ali na Argentina, acho que, eu não sei se no Chile, né, mas na Argentina, eu acho que no Uruguai também, eles não vieram para o Brasil por conta das condições ambientais que mudaram e automaticamente eles seguiram outro rumo aí. Mas é bem essa lógica. Você tem aí um ambiente onde eles encontram muitos recursos, poucos predadores, poucos competidores, eles convertem esses recursos em um número maior de indivíduos, a população cresce e eles viram problema. É praga. Aí Entendeu? desaparece, professor, porque provavelmente deve chegar num lugar onde o recurso alimentar de certo diminui, acaba e aí eles voltam ao normal. Seria isso? Por isso que eles desaparecem. Ou também porque talvez eles tenham, pode ser esse o caso, né? Mas também eles têm um ciclo de vida. Então, tipo assim, eles vão morrer. Eles naturalmente morreriam. Aí até que tem um outro boom, isso vai começando tudo de novo. Por exemplo, eu não sei na casa de vocês, se vocês estão em Rio Verde, mas aqui em casa, o que tem de besouro, né? E olha que as minhas cachorras comem os besouros, matam os besouros, mas todo dia tem muitos besouros. Muito provavelmente uma explicação para isso é a quantidade de lavouras que nós temos aqui na região que suportam um número muito elevado de besouros. Os pardais, eles vêm aqui todos os dias e eles se dão bem, né? Então, de manhã, os pardaizinhos vão comer os besouros lá. Né? Sorte a sua, né? Professor, e assim, lá onde eu trabalho, que eu trabalho com pesquisa agrícola, tem todo sentido mesmo, porque lá todos os dias, quando nós chegamos lá, tem milhares de besouros no chão e é até insuportável de poder tirar, porque tem que varrer, a gente sempre tem que ajudar o pessoal da limpeza, porque é muito, Muito e besouro. elas não E conseguem se, sozinhas. e se você não varrer, e se você deixar lá, dá mau cheiro, inclusive. Porque os bichos Nossa, estão não, mortos, e eles a vão ter bom grama, ponto. É. sim, aí, querendo ou não, na grama ainda fica, por mais que o jardineiro ainda sopra, mas aí chove e fica maior carniça, porque é muito fedido, o mau cheiro é muito. Então, a Mas, possível explicação para isso é que o ambiente pouco heterogêneo, né? Na verdade, não é nada heterogêneo. O ambiente de monocultura favorece um grupo muito específico de espécies, e essas espécies elas se dão bem e aumentam em termos de população. Então, você não tem predador, não tem nada que controle, entendeu? Por isso que eles se tornam bravos. Professor, nessa questão da heterogeneidade ambiental na relação de predador e presa, ela também influencia?
Tipo assim, se um ambiente ele é mais heterogêneo, tem mais, por exemplo, micro-hábitats para as presas conseguirem, tipo, se reproduzir, se manter. Tá? O que acontece se o ambiente ele é mais complexo, mais heterogêneo, isso significa que há mais possibilidades que podem ser exploradas, em termos de recursos, em termos de hábitat que as espécies podem usar. Então, como consequência, esse ambiente heterogêneo pode suportar um número maior de espécies. Se existe um número maior de espécies nesses locais, é bem provável que essas espécies interagem entre elas de várias formas, né? Pode ser que o ambiente mais complexo atrai mais espécies de predadores, ou mais espécies de presas, mais espécies que vão competir. Por quê? Porque vai ter um número maior de espécies ocorrendo naquele local. E aí, quando você pensa naqueles ambientes pouco complexos, você tem um número reduzido de espécies e, consequentemente, você perde as interações. Isso que você me perguntou e que eu estou tentando responder me fez lembrar de uma questão que bem interessante. Porque a gente vem aqui, nós professores, a gente segue, às vezes, a estrutura dos livros didáticos, né? Onde eles fazem, olha, neste capítulo a gente vai estudar isso, naquele capítulo a gente vai estudar aquilo, tal. Só que, às vezes, a gente tem que entender o conhecimento não dentro desses envelopes, mas o conhecimento como um todo. Desta forma, né? Uma coisa é eu chegar aqui falando assim, olha, nós estamos perdendo espécies, porque o ambiente ele é menos heterogêneo. Só que além de perder a espécie, a gente perde a interação que essas espécies promovem. Então, num ambiente onde tem muitas espécies, não é só ter 10 espécies, mas você tem várias interações entre essas 10 espécies. E essas interações, elas formam um esquema de rede que torna aquela comunidade mais complexa. E dependendo das espécies que são perdidas, você desestrutura a comunidade. Então, aí você vai ter, né? Por exemplo, se a gente pensar em alguns serviços ambientais, você pode perder serviços ambientais porque você está perdendo espécies e, consequentemente, perdendo interações. Então, um serviço muito importante que é promovido através de uma interação, ele pode ser perdido porque você perdeu uma espécie ou várias espécies. Entendeu, Ah, Gustavo? sim, eu comentei isso porque eu tinha lido num livro que ele fala que os ciclos populacionais estáveis poderiam ser alcançados quando o ambiente é bem complexo, que aí permite que, quando a presa está escassa, seja mais difícil para os predadores encontrarem elas. Tipo, E num também ambiente complexo. tem uma outra questão, Gustavo, que é a seguinte. Já que a gente está falando de... É bom que vocês fiquem atentos a isso. Já que a gente está falando de interações interespecíficas, e aí vocês me disseram, não, um exemplo de interação interespecífica é a competição entre espécies. A espécie A compete com a espécie B. Dependendo da situação, A pode competir com B em uma certa intensidade que pode chegar a extinguir B. Se isso acontece, tem um nome para isso, que é o princípio da exclusão competitiva, onde uma espécie é excluída, extinguida de um determinado local por conta da intensidade de competição que ela experimenta com as outras espécies. Então, que fique claro, A, no meu exemplo, A compete com B. Os indivíduos de A conseguem converter os recursos mais facilmente em descendentes, e aí esse número elevado de indivíduos de A acaba excluindo competitivamente os indivíduos de B. Excluiu, certo? Isso chama-se princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, que foi quem descreveu esse princípio. Foi Gauss que descreveu, quem propôs esse princípio. Só que, se a gente adicionar uma complexidade aqui, onde A compete com B, só que tem uma espécie C. C é o predador. O C vai predar tanto B quanto A.
Na presença do predador C, o A não vai excluir o B. Por quê? Porque o C, que é o predador, vai exercer uma pressão tanto sobre A quanto B. Nessa condição, A não vai ser tão forte competitivamente por conta da presença do predador. O predador vai controlar a população de A. E aí, B vai ser extinguido? Não, B não vai ser extinguido. Neste caso, nós temos um exemplo de coexistência. A vai coexistir com B mediante a presença do predador, que é C. Então, nós temos, aqui no meu exemplo, o princípio da exclusão competitiva, lá no primeiro exemplo, onde A competindo com B leva B à extinção. Mas A competindo com B na presença do predador C não vai levar B à extinção, porque eles vão coexistir. E essa coexistência só é possível por conta da existência do predador. E aí isso é conhecido na literatura ecológica como coexistência mediada pelo predador. Entenderam? Então, se você perde um predador, Professor, você isso pode, que você além de falou, perder o predador, você pode perder uma espécie competidora. tá? Isso que você está falando é o mesmo que mutualismo e parasitismo? Não. É porque o mutualismo, aí você vai ter diferentes. Na verdade, mutualismo é um exemplo diferente de. Uma modalidade diferente de interação, né? Então, mutualismo, você pode ter duas espécies que interagem entre si e, ao interagir, elas se beneficiam dessa interação. Tem um exemplo clássico, se eu não estiver enganado, são os linkings, né? Você vai ter aí, o link é uma interação entre dois organismos diferentes, onde ambos se beneficiam. Ou seja, eles se dão bem dentro desse processo. Por outro lado, o parasitismo, não. O hospedeiro, ele vai se dar mal por conta do parasita. Por quê? O hospedeiro, dependendo do tipo de parasita, ele vai perder recurso energético, ou ele vai ceder algum tipo de... se a gente pensar, por exemplo, existem parasitas de ninhos, tem várias modalidades de parasitas, né? Então, em outras palavras, ele vai se dar mal. Então, quem se dar mal nessa interação entre parasitas e o hospedeiro, eles deixam de aumentar o tamanho populacional, deixa de ter sucesso reprodutivo, deixa de contribuir com o tamanho da população, enfim. Então, aí são modalidades diferentes. O exemplo que eu falei da interação, da exclusão competitiva, é A competindo com B. Por quê? Por recursos alimentares, por algum recurso essencial. E o exemplo que eu dei de A coexistindo com B na presença do predador, você tem duas interações, que é a interação competitiva de A com B e a interação de predação entre A e B e C. Professor, Entendeu? voltando aí nessa questão do princípio de Gauss aí, então, por exemplo, igual o colega falou, né? Quanto mais complexo lá, quanto mais assim for complexo, menos vai ter, então, esse princípio de Gauss, né? Porque vai ter uma variabilidade maior, né? De nichos, né? Vai entrar nessa questão que você falou, do A, B e C, não é? Não seria? Peraí, que eu não entendi o que você falou. Deixa eu... É que assim, ó, o senhor falou que o princípio de Gauss seria mais ou menos assim. Vamos pegar um pasto, uma gramínea, e dois herbívoros vão começar a comer aquele pasto. É tipo o princípio de Gauss, o que for tipo mais forte, mais adaptado, vai comer e aí o outro vai sumir. É isso. Então, se a gente tiver igual o colega, acho que é Gustavo falou, né? Se for muito microhabitats, muito complexa a teia, né? For tipo um ambiente bem diverso, esse princípio não vai acontecer. Eu acho que ele é mais difícil de acontecer na natureza, não é? Ou eu estou enganado? Então, é isso que eu quis dizer, porque quando você tem um ambiente em que é possível de ocorrer mais espécies, você aumenta as interações entre as espécies. E aumentando essas interações entre as espécies,
como consequência, você sustenta uma comunidade com maior número de espécies. E isso poderia ser uma das explicações, a coexistência do competidor A com B por conta da interação com o predador. Porque se não fosse a interação do predador, se não fosse a presença do predador, A, que é um competidor muito mais efetivo, excluiria B. Então, por exemplo, se você considerar a questão do pasto como um recurso limitante, A consumiria todo o pasto de modo mais eficiente, converteria isso em mais descendentes, excluiria B. Só E não aí, faz quando isso entra porque tem um predador. um predador, ele já controla, né? E aí isso não acontece, né? Uhum. É bem isso. Entendeu? Alguém contribui mais? Professor, eu só queria, estava lembrando aqui, teve não sei se faz uns 2, 3 anos atrás, que teve um cara lá nos Estados Unidos que ele comprou uns anuros clandestinos do Brasil. E não sei se você lembra, mas eu sei que foi bem difícil lá para eles lá, porque estava matando os outros animais que ele tinha, e de outros também, igual ele chamava alguém lá para ver o que poderia estar acontecendo, e aí esse também tinha colecionava esses bichos exóticos, e então também matou os deles também. E foram verificar, foi chamar lá o pessoal do ambiental lá dos Estados Unidos, aí viu que ninguém conhecia, teve que saber do Brasil, né, onde que ele comprou o site que ele comprou e onde que eles viram que o site era clandestino, e teve que chamar biólogos do Brasil para poder ir lá ver sobre quais espécies eram e para saber como é que eles iam cuidar dessas espécies lá para não acabar com as... Como é que eu falei mesmo? Com as... Para amenizar as consequências, né? Das coleções deles. Então, assim, para eles lá foi uma fatalidade, né? Porque teve um cara lá mesmo que perdeu não sei quantos mil lá da coleção dele por causa desse sapo que eles levaram, que comprou sem conhecer. E o outro colega também que perdeu muito porque não sabia, foi lá, mexeu na espécie, quando chegou em casa também mexeu nos deles lá, e aí mataram várias espécies que ele tinha. Esse é o problema de você manejar espécies, não só animais, né, mas espécies vegetais que você não conhece, né? Então, se você não tem o conhecimento, o manejo ele fica comprometido e as consequências, né, desse manejo inadequado, elas podem tomar dimensões muito mais, sei lá, dimensões estranhas, vamos assim dizer. Então, um exemplo clássico, mas é um clássico na literatura. Sabe esse sapo que a gente chama de sapo boi, sapo cururu, sapo, né? Enfim, esse enrugadinho aí, enfim. Esse sapo, na verdade, existem várias espécies que nós chamamos de sapo boi, sapo cururu. Tem uma espécie que é muito comum na bacia amazônica ali, no norte da América do Sul, indo para a América Central. É uma espécie chamada de Rhinella marina. É um sapo, muito parecido com esses que vocês encontram aí embaixo dos postes, comendo as aleluias, fica lá embaixo da luz comendo aleluia, enfim, é muito parecido, morfologicamente falando, né? O daqui é o Schneider, né? Que na verdade não é mais Schneider, ele mudou o nome, é Rhinella dipta. Legal. Os taxonomistas aí, eles estão trabalhando bastante com essas questões. Mas esse Rhinella marina, ele foi introduzido lá na Austrália, por algum motivo, eu não sei qual motivo. Ele foi introduzido lá. Não sei se acidentalmente, eu não sei se intencionalmente.
Só que esses bichos, eles têm glândulas de veneno que se distribuem através dos seus corpos. Então, eles vão ter glândulas de veneno no dorso, eles vão ter glândulas de veneno na região das tíbias, né, dos membros superiores e inferiores, e eles secretam, através dessas glândulas, toxinas que, dependendo do contexto, podem ser fatais. Então, por exemplo, é muito comum, talvez vocês já devem ter presenciado isso, né, em fazendas, tal, o cachorro que vai lá e morde o sapo. Então, a mucosa do cachorro que tem contato com o veneno do sapo pode desencadear um quadro clínico com sintomas neurológicos, cardíacos, gastrointestinais, né, que, se não for tratado a tempo, pode evoluir para o óbito do bicho, né? E aí, quando os sapos foram introduzidos lá no continente australiano, na Oceania, alguns bichos nativos de lá tentaram predar esses bichos, esses sapos. Só que eles não são imunes ao veneno do sapo, ou eles não têm estratégias adequadas para lidar com o veneno do sapo, porque tem os predadores nativos desses sapos, eles possuem estratégias para isso, para minimizar os efeitos do veneno. Então, é muito comum, né, na literatura, registros de óbito de bichos que tentaram predar esses bichos que foram introduzidos lá na Austrália. E é muito parecido com isso que você está relatando aí. Ou seja, né, aí tiveram que fazer, ou pelo menos tentar fazer o manejo desses bichos para tentar reduzir a quantidade de indivíduos, enfim. E amenizar as consequências, né? Essa é a falta de conhecimento, né? Infelizmente. É isso mesmo. É muito comum. E aí são exemplos de interações que, assim, elas ocorrem, mas naturalmente elas não ocorreriam, né? Então, esse sapo não seria uma presa ou um item alimentar de uma espécie nativa lá da Austrália, né? Essa espécie nativa, que é predadora, não evoluiu estratégias para lidar com esse sapo. Estratégias comportamentais, fisiológicas. Então, quando a gente está falando aqui de estratégias, quando a gente está falando de interações, seja competitivas, de parasitismo, de simbiose, de predação, por trás são espécies que apresentam estratégias, adaptações para interagir entre elas. São adaptações variadas, são forma do corpo, coloração do corpo, presença de uma estrutura de defesa, que pode ser uma glândula de veneno, um chifre, um corno, uma garra, dente. Então, a gente tem que pensar nisso. No caso de plantas, toxinas, frutos tóxicos, espinhos, enfim. São várias as adaptações. Mais alguma pergunta? Da minha professor, parte, não, professor. Quando a gente fala da competição por um recurso em específico, né, entre duas espécies, aí pode levar essa exclusão competitiva, né, exclusão de uma espécie. Mas aí quando a gente trata de múltiplos recursos, aquela que consegue sobreviver com a menor quantidade desses recursos, ela seria a que teria uma vantagem nessa competição? A ideia é justamente essa. O bicho que vai ter vantagem é aquela que consegue converter dentro de um limite mínimo aqueles recursos em um maior número de descendentes. Então, por exemplo, se você tem A e B, para B ocorrer nessa área, ela precisa usar um limite, X. Mas para A ocorrer nessa área, o limite que ela precisa está abaixo do que a outra precisa. Então, é bem provável que a gente consiga, que elas consigam ter mais sucesso em termos de converter esses recursos em mais descendentes. Então, aquele que consegue ter sucesso utilizando o mínimo, né, a menor quantidade possível de recursos, deixando mais descendente, que acaba tendo mais sucesso. Entendi. Professor, eu lembrei de uma outra dúvida que eu tinha aqui também em relação a esse assunto, que é o seguinte:
falando lá daquela relação ecológica lá acho que é mutualismo. Por exemplo, lá o cupim, que ele precisa ter o protozoário dentro dele para poder digerir a celulose. Aí, assim, só uma outra curiosidade que eu tenho é como que esse protozoário ele adentra lá, tipo, ele já nasce com esse protozoário, tipo, isso é passado, tipo, durante o processo de reprodução, ou isso é adquirido aí ao longo da vida? Como que acontece isso, professor? Como que esse protozoário vai parar lá dentro do aparelho digestivo do cupim? Essa é uma pergunta muito interessante. E eu te confesso que eu vou ficar te devendo essa resposta. Mas eu posso te dar alguns caminhos para a gente tentar construir, né? Eu acho que, não sei se esta é a primeira vez que vocês estão tendo aula comigo, mas acredito que um ou outro já teve aula, né? Acho que o Daniel, a gente até conversou sobre isso. O Daniel, não, o Gustavo Daniel, né? Mas eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não sei determinado assunto, determinado aspecto, mas que a gente pode tentar construir o conhecimento acima disso, né? Feio seria se eu inventasse uma resposta considerando aquilo que eu não sei. Mas existem espécies, Michele, que interagem entre elas, né? E essa interação poderia, por exemplo, tem algumas espécies animais que são tóxicas, mas a sua toxina ou ela é potencializada ou ela só é possível porque ela faz uso de algum item alimentar que é tóxico. Então, ela come um item alimentar tóxico, poderia ser uma planta, ela metaboliza esse item alimentar e, ao metabolizar esse item alimentar, ela acaba usufruindo ou me faltou a palavra aqui no português, mas é como se ela se tornou tóxica porque ela comeu algo que é tóxico. Então, como consequência do metabolismo, da digestão, ela conseguiu armazenar essas toxinas ou o metabolismo desse processo aí que é potencialmente tóxico. Então, neste caso, ela precisou interagir e a interação se deu através do consumo mesmo. Então, aí, pensando no caso específico dos cupins, a gente pode ter, de fato, talvez o contato entre a espécie de cupim e o protozoário a partir do momento em que ele já é adulto, ou que ele nasceu e ele precisou interagir, entrou em contato. Às Eu vezes, não a primeira vez da alimentação já Sim, a primeira adquire, vez da né? alimentação, tal. Ou a possibilidade também é de um indivíduo passar esse protozoário para o outro. Então, por exemplo, às vezes, como é um bicho que está dentro, né, como é uma espécie que está dentro do trato gastrointestinal de um bicho, que é o cupim, às vezes ele consegue, através das fezes, não estou falando que esse é o caso, mas estou tentando construir uma linha de raciocínio, através das fezes, defeca, e aí pode ser o caso de outros indivíduos consumirem isso ou entrar em contato a partir dos restos ali das fezes do outro. É uma possibilidade que eu imagino, né? Porque eu estou falando isso porque para algumas espécies é muito comum o ato da coprofagia. Coprofagia, não sei se vocês sabem, mas é um termo que é aplicado a indivíduos que ingerem as fezes, né? Pode ser as próprias fezes ou as fezes de outros indivíduos. São os coprofágicos. Por exemplo, coelhos fazem isso, elefantes fazem isso. E coprofagia é uma forma de você fazer com que o item alimentar que você ingeriu passe 2 vezes dentro do trato gastrointestinal. Ou seja, você dobra as chances de absorver potenciais substâncias energéticas, enfim, substâncias que seriam interessantes do ponto de vista energético. Então, eu imagino que seriam essas as possibilidades, mas bater o martelo, falar 100% de certeza que os cupins adquirem esses protozoários por conta desse mecanismo ou por conta de outro, aí eu não teria condições de... Porque eu sempre, assim, pensava sobre isso, né? Essa questão aí que eu pensei, porque, assim, os bovinos lá também, eles têm algumas bactérias também que ajudam na digestão da celulose, né? Sim.
E aí eu ficava pensando, gente, será que vem do primeiro alimento que eles comem? Ou será que isso já é passado da mãe para o filho? Eu Isso pode ser, sempre tive. eu não descarto as possibilidades de, por exemplo, porque são micro-organismos e às vezes o contato entre mucosa, que pode ser da mãe para o filho, ou em indivíduos dentro, se você pensar em indivíduos que vivem numa colônia, né? E são, no caso dos cupins, são colônias muito numerosas, esses contatos eles são frequentes, então isso possibilitaria a passagem de um para outro, né? Enfim. E, por exemplo, tem também algumas espécies que cultivam outros organismos, né, justamente com o intuito de usufruir desses organismos. Não descarte também essa possibilidade de dentro da própria colônia ter lá. Eu falo cultivo da ideia de planta, de como se fosse uma plantação, mas não é esse o caso, né? Mas tem lá uma colônia desses protozoários que são mantidos por esses cupins, enfim. Também não descartaria. Eu já li isso, professor, que tem até uns tipo de formiga que cultiva É, fungo, né? Eu já li cultiva sobre isso. fungo, se eu Aham. não estiver enganado, tem algumas formigas que cultivam, como é que é o nome daquela espécie? Acho que é tipo um pulgão, Pulgão. né? Cultiva um Aham, já pulgão, li sobre isso. porque É aí porque eu adoro o, essa pu- parte, professor, de é, ecologia. Eu gosto porque o bastante, então eu pulgão, leio muita ele, curiosidade desses negócios. o pulgão ele consegue utilizar parte da seiva lá, ele consome, né? A seiva que as plantas produzem, e aí, como é uma substância energeticamente, né? Glicose, essas coisas, os pulgões, eles defecam, as suas fezes são muito ricas em termos energéticos, que são um recurso essencial para as formigas. Então, as formigas cultivando esses pulgões é, na verdade, uma chance delas obterem aí um recurso energeticamente interessante através das fezes dos Tem, pulgões. tem vídeos, professor, no YouTube mostrando até as formiguinhas meio que pressionando assim para o abdômen, né? Pressionando os pulgãozinhos e saindo aquela, como se fosse um açúcarzinho assim. É, É bem interessante. Tem uns hoje vídeos no você YouTube. consegue encontrar muito recurso, né, na literatura e tal. Mas é bem interessante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de outras interações, que acabam que são negligenciadas, vamos assim dizendo, mas os aspectos de polinização são exemplos de interações interespecíficas. Então, por exemplo, quando você tem lá uma flor, né, que apresenta estruturas que atrai um inseto, que atrai uma ave, um morcego, esse morcego, esse indivíduo que é atraído, ele vai se beneficiar, por exemplo, do néctar dessa flor. E aí ele vai frequentar outras flores, e quando ele vai frequentar, quando ele vai visitar essas outras flores, ele acaba levando o pólen de uma flor para outra flor. Isso possibilita o cruzamento, a reprodução cruzada. Então, isso aumenta a variabilidade genética, aumenta vários aspectos que são interessantes, né? Isso é protocooperação, professor? Essa do inseto polinizador e das plantinhas com flores? Eu acho que isso tudo entra como uma espécie, um subgrupo dentro do mutualismo, né? Eles acabam se beneficiando dentro desse processo, Ah, né? é porque meio que é A- a- obrigatório, né? É, Assim. é, é um, são várias estratégias que a gente tem como consequência de uma coevolução, né? Então, por exemplo, você vai ter aí algumas espécies de plantas que desenvolveram o cálice da flor com com certo tamanho, com certo formato, e como consequência você vai ter uma espécie de morcego que vai ter o formato da boca ou da língua que cobre exatamente aquele formato do cálice. Então, isso acaba, né, tendo um nível de especialização que fica difícil você falar se é obrigatório ou é facultativo ou não. Isso são exemplos que talvez devem ser analisados de modo específico, separado, entendeu? Mas, por exemplo, se vocês já fizeram evolução, e se vocês estudaram o Hitler, que é o livro, a capa do Hitler é justamente isso, né? Um morcego fazendo lá a polinização, né? É uma foto bem interessante de uma flor específica que é uma adaptação. Aí é um exemplo de uma coevolução.
Na evolução tem vários exemplos assim de interação, a competição, né, entra na Uhum. seleção sexual, né, a competição intraespecífica, porque acaba que sempre vai ser uma forma aí de seleção. Então essas interações entram, né, bastante nessa parte evolutiva e adaptativa. A evolução no sétimo, é. Porque às vezes alguém adiantou, sei lá. Mas, ou alguém já teve a curiosidade de Eu já ler fiz, o professor, Hitler, né? eu já fiz evolução. É. Então, pessoal, mais perguntas? Da minha parte, não, professor. Por mim também não. Então, recapitulando, a prova está no Moodle, vocês têm até o dia 26 para fazer. Enquanto isso, eu vou postando mais vídeos aqui, para que vocês possam acompanhar o conteúdo. E próximo encontro, terça-feira da semana que vem, ok? Eu não sei se você já chegou a postar um link do livro no grupo, ou você não tem link de livro. Olha, eu não lembro se eu já fiz isso, mas eu posso fazer. Mas eu acho que eu fiz, não fiz não? A pergunta tem a prova tem quantas perguntas? Ah, mas aí eu vou acabar com a surpresa. Não, não. Vou deixar. Vocês me respondem na próxima aula. Mas é algo que dá para fazer em A 1 hora e meia. resposta o quanto a gente tirou sai na hora? Quando você finaliza o questionário, sim. Quando você entrega, envia o questionário, você tem acesso ao gabarito e, enfim, a quantidade de questões que você acertou. Eu acho que é só revisão, professor. Eu acho que depois, quando tu fechar, aí que sai a nota. Eu acho que só sai a revisão. É, mas aí dá para você ter uma ideia. Ah, bom, porque aí o layout, é porque a interface que eu tenho no Moodle é uma e a que vocês têm é outra, então é complicado. Para mim, automaticamente eu tenho lá todas as notas de todo mundo rapidamente. Eu já acho que é o contrário. Sai as notas, mas não sai a revisão. É A porque, revisão sai depois. vai depender, o Valdivino, da forma como você configura o questionário. Então, às vezes, tem professores que configuram o questionário para sair as duas coisas. Eu configuro o questionário, por exemplo, tem uma forma de você configurar o questionário que a pessoa consegue saber, tipo assim, vamos supor que a prova tem 30 questões objetivas. Para cada questão objetiva que você responde, logo depois que você responde, você consegue saber se você acertou ou não. Eu não configuro dessa forma. Eu configuro da seguinte forma: você vai saber a quantidade de acertos depois que você entrega o questionário. Entendeu? Por quê? Porque alguém poderia fazer, e aí, ao fazer, ele vai anotando, a pergunta X a resposta é essa, porque já você consegue saber mais ou menos se está certo ou se está Descobriu o errado. nosso segredo. Professor, todo professor já foi aluno, gente. Então, assim, essas questões a gente sabe. Aí eu configuro para sair no final. Ok? Quer dizer, você é professor, né, Valdivino? Então, você está jogando os dois lados aí. Claro, claro. Um lado dos professores, um lado dos alunos. Mas Professor, é quando isso. você vai liberar outra Que prova? relação seria essa? Qual eu me beneficio, mas não posso beneficiar o outro? Tipo assim, você com você mesmo, né? Que, cara, boa pergunta. Que relação que é essa, né? Tipo assim, o conflito, acho que tem que ir no terapeuta para lidar com esse conflito aí. Tipo assim, o seu lado professor com o seu lado aluno. Quem é que tá Bem mandando em assim. quem, né? É tipo isso. Ana, eu vou primeiro, assim, depois dessa, né? Então, a gente avança um pouco mais no conteúdo e eu já faço isso porque eu acho que a gente finaliza dia 11 de novembro, se eu não estiver enganado. Tem um prazo lá, enfim. Eu acho que é dia 6. Eu tinha entendido que era dia 6. Mas tudo bem. Eu também Professor, de cabeça eu não sei, eu tenho que olhar. sobre a volta às aulas,
A previsão é que a gente volta no próximo semestre, a partir de 22, presencial, ou ainda não falaram nada a respeito? Eu sei tanto quanto vocês. Ou até menos, talvez. Eu mandei Mas. um áudio pro Sebastião fazendo essa pergunta, porque eu estava planejando uma viagem em janeiro, né? Minha Uhum. pergunta, na verdade, foi assim, para saber se em janeiro teria aula. Aí e também aproveitei para perguntar, né, se a gente iria voltar no sistema presencial. Ele falou assim que há uma grande chance da gente voltar ao próximo semestre, que começa agora em novembro, presencialmente. E que se não voltar presencialmente, vai voltar no sistema híbrido, uns na faculdade e outros em casa. Olha, na verdade, assim, eu não, o Sebastião é um coordenador, né? Então, talvez Isso. ele esteja tendo acesso a informações que os outros professores que não são coordenadores não tenham, né? Mas eu acho, aí é uma experiência minha em relação ao IF, que é difícil você ter o ensino híbrido pela falta de estrutura que o IF tem para oferecer um ensino híbrido, né? Então, isso implicaria você ter um notebook à disposição, para que quem está no para quem está na parte remota consiga acompanhar a aula que está sendo oferecida em sala de aula. Então, eu não sei. E aí tem uma questão, Valdivino, eu não sei se no município ou no estado, talvez você saiba, se já está voltando 100% as aulas, porque, por exemplo, No estado, sim. em alguns estados já está voltando 100%. Então, aí a pressão só vai aumentando sobre, né, as universidades, enfim. Então, eu, sinceramente, hoje não teria condições de falar para vocês qual vai ser a estratégia adotada para o próximo semestre. O pouco que eu sei é que gradativamente as coisas vão voltando. Então, nesse primeiro momento, ainda tem diários, principalmente de aula prática, do semestre passado que estão em aberto. Então, quem faria as aulas presenciais agora? As disciplinas que estão nessa condição. A parte prática que ainda está em aberto. E aí depois viria as outras disciplinas do semestre corrente que precisariam de parte prática, enfim. Então, eu não sei como que vai ser. Mas, Valdivino, adiantando a sua questão aí, se em fevereiro não, se em janeiro, né, teria aula, a gente foi solicitado para fazer a marcação das férias, e aí tem uma parte, e aí tem alguns dias específicos de janeiro que está destinado para a gente tirar férias. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que vai ter, tipo assim, até o dia 16 de janeiro, entendeu? Então, eu acredito Sim, que. o Fábio Dias me respondeu, eu fiz essa pergunta para ele. Ele me falou que o Instituto vai entrar de recesso no dia 22 de dezembro e volta dia 17 de janeiro. Aí, Então, em tipo assim, 17 de janeiro, já retorna às aulas também. isso. Então, se você tiver marcando suas férias nesse período, acho que você não vai ter problema. Ainda bem que era antes. Tem que ver a questão se o instituto tem dinheiro também para se manter aberto, né? Com esse tanto de corte. Esse é um outro detalhe, né? Uma dor de cada vez, Gustavo. Dinheiro para ter álcool em gel nas salas. Tem que ter, até que, né, as coisas se amenizem, tem que ter essas medidas mínimas aí de higiene, né? Que, querendo ou não, impacta financeiramente. Nem o CAPS eles estão pagando mais, gente. Os bolsistas tudo desesperados. Tem que ter fé, Então, gente. A bolsa do não, IF também atrasa, uma maravilha. eu tenho fé que, assim, eu, sinceramente, eu acho sacanagem, porque a gente ficou ali, depois que começou a pandemia, nós voltamos a ter aula um tempão depois. Então, ficamos prejudicados nisso. Aí estão tentando fazer esse modo aí de reduzir o semestre, né, para 3 meses. E para quem trabalha, isso prejudica, porque como é presencial, a gente vai ter que se esforçar mais. Então, assim, já está difícil. Remoto, imagina presencial. Eu mesma sou a primeira a pular do barco. Enquanto não voltar ao normal, eu abandono, porque não tem como, gente.
Quem trabalha aí fica prejudicado lá no início, e aí querer voltar tudo agora, sabendo que não tem como fazer um semestre no semestre em si, em 3 meses. Não tem como. Eu acho assim, sacanagem voltar. talvez assim, o que deveria e que poderia ser discutido é essas possibilidades que vocês estão colocando aí, essas dificuldades. Eu não sei se é o caso de vocês, mas, por exemplo, será que vai ter transporte para quem é de fora? Às vezes, se você é de Rio Verde e tem aula aqui em Rio Verde, ok. Mas se você é de Montevidéu, se você é de Santa Helena, se você é de Morlândia, você vai ter transporte para vir? Essas coisas, elas precisam ser planejadas, né? Então, é um Eu monte penso assim, eu penso que deveria, é uma cadeia, né? Então, eu não eu sei como é penso que que vai ser. deveria terminar esse semestre, né, o caso 2021/2 online. E aí, a partir, né, do mês de março, que foi quando o Fábio Dias falou que o semestre vai encerrar de novo, já começaria tudo normal, né? As turmas do Não, primeiro período já mas, começariam Valdivino, normal. assim, pela lógica que eles estão tentando normalizar tudo, vai ser em agosto do ano que vem, que vai ser no segundo semestre de 2022. Então, aí sim, até o primeiro semestre de 2022/1, vai estar essa confusão ainda de um semestre em 3 meses. Entendeu? Após isso, aí sim começar tudo normal, 6 meses, tudo certinho, no tempo previsto. Que nem não força tanto. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que mesmo que se volte presencialmente, mas boa parte das disciplinas elas vão ocorrer em EAD. Não quer dizer que elas vão ocorrer no ensino híbrido, né? Então, por exemplo, muito Igual já provavelmente, era feito antes, né, professor? Já não tinha digo que disciplinas que era feito assim. só que vai aumentar a proporção de disciplinas dentro desse contexto. Então, tipo assim, por exemplo, eu não dava nenhuma parte da minha disciplina em EAD. Muito provavelmente eu vou ter que dar mesmo no presencial, o EAD. Entendeu? E assim, Eu colocaria as disciplinas de núcleo pedagógico tudo em EAD. Lá no- Aí, bom, você que tá falando, né? Eu não falei nada. Não, e assim, professor, lá no início também, assim, que começou a pandemia, igual eu falei, teve várias faculdades, minha prima mesmo, ninguém parou, gente, automaticamente eles já foram para o ensino remoto, não parou, seguiu o semestre normal, e eles estão no período normal, só que devido a ficar, acabou as aulas ali, finalizaram em março, voltou em quando? Maio, junho, nem lembro mais, então ficou aí esses 3 meses parado, que foi esses 3 meses que estão nos prejudicando, sendo que ninguém teve uma ação rápida. Todo mundo estudando Mas normal e a gente parado. eu confesso que eu tenho que concordar com você. Não, a culpa não é da Mas gente. é. Não é nem Bom, questão da aí, pandemia. A questão foi de que não fizeram ação rápida. Né? E nos prejudicou. pois é, pessoal. Mas vamos lá, né? Então, quem ainda não deu um oi no chat aí, se puder fazer isso, eu agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Desabafar, professor, psicólogo. Não, mas é importante, porque eu acho que a universidade, o ensino superior, deve possibilitar isso, né? Inclusive, eu acho que vocês deveriam se organizar e apresentar essas reclamações formalmente. Se você me perguntar a minha opinião é essa, entendeu? Mas Faz sentido. porque a universidade, ela é composta por docentes e discentes. Na verdade, são 3 segmentos. Tem o segmento docente, o segmento discente e o segmento dos técnicos, né, administrativos. E às vezes, quando eu comparo esses 3 segmentos, eu percebo uma certa desorganização entre os discentes. Isso significa dizer que não há um corpo, né? Quando eu falo corpo, é um conjunto de pessoas que se organizam, que apresentam demandas. Eu acho que precisa fazer isso. Então, às vezes, por exemplo, Professor, por que essas mas demandas poderiam ser levadas para o CA do curso? Vamos chamar o presidente do CA, vamos conversar, vamos organizar, e aí os CAs dos cursos se organizam, apresentam essas demandas, então é isso que deveria ser feito, na minha opinião.
Professor, mas os alunos, assim, um pouco tem medo de perseguição, o outro pouco está muito ocupado porque trabalha. E o outro pouco, que é os que estão mais próximos dos professores, só serve para puxar o saco dos professores. Exatamente, é os que mais puxam, os que Então, mais prejudicam a gente. então isso reforça o que eu estou acabando de dizer. Não tem uma organização e, querendo ou não, vocês vão ter que fazer o semestre em 3 meses. Entendeu? Mas é isso, gente. Vamos lá, né? Descansar. Vou interromper a gravação aqui. Mas pensem no que eu disse para vocês.